Lazar. Oi, querido. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras e assistentes, e o público presente aqui, as nossas considerações. Havendo número legal de vereadores, declaro então aberta a sessão ordinária de número 200 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 9 de abril de 2015 e das atas das sessões extraordinárias dos dias 10 e 16 de abril de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 9 do mês de abril de 2015. Às 18 horas do dia 9 de abril de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo legal de vereadores presentes, com a ausência injustificada do vereador Jadson Miguel Prudente, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida é aprovada a ata da reunião ordinária no último dia 8. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 25/2015. De autoria também do Poder Executivo, projeto de lei 28/2015. Ambos com seus pareceres favoráveis. De autoria dos vereadores Arlan Gugliani e de Djalma Santo Lazarotti, projeto de lei 19/2015. Também com seus pareceres favoráveis. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 161/2015. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes e Marilane Fiametti Stuani, indicação 162/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 161/2015. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. De autoria das vereadoras Denise Justi Lopes e Marilane Fiametti Stuani, indicação 162/2015. Em discussão, usou a palavra a vereadora Denise Justi Lopes. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento do vereador Evandro Pegoraro. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 29/2015. De autoria de todos os vereadores, projeto de lei complementar 8/2015. Ambos com... juntamente com a primeira discussão e votação de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 10/2015, todos aprovados por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar 11/2015, também aprovado por unanimidade de votos sem discussão. E projeto de lei 25, 28, 30 e 31/2015, todos também aprovados por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente, não houve pronunciamento. Esgotada a pauta e ninguém desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a sessão extraordinária do dia 10 de abril de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavasse a presente ata, que após vida aprovada, será assinada por quem de direito. Ata da reunião extraordinária do dia 10 do mês de abril de 2015. Às 18 horas do dia 10 de abril de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião extraordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 10/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei complementar 11/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 25/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 28/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 30/2015. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 31. Em discussão, usa a palavra o vereador Artemio Ortigara, que solicitou o sobressamento da matéria até quinta-feira, dia 16 de abril de 2015. O presidente colocou em discussão o pedido de sobressamento do vereador Artemio Ortigara. Em discussão, o vereador Evandro Pegoraro usou a palavra. Ninguém mais desejando se pronunciar, o presidente colocou em votação o pedido de sobressamento do projeto de lei 31/2015, com prazo determinado até o dia 16 de abril de 2015, que foi aprovado o pedido de sobressamento por unanimidade de voto.
Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a segunda sessão extraordinária, no dia 16 de abril de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores para a segunda discussão e votação do projeto constante, na convocação da primeira sessão extraordinária. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que levasse a presente ata, que após vida aprovada, será assinada por quem de direito. Ata da reunião extraordinária do dia 16 de abril de 2015. Às 18 horas do dia 16 de abril de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião extraordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ordem do dia. Segunda discussão e votação de autoria do Poder Executivo, projeto da Lei 31/2015. Em discussão, usou a palavra o vereador Artemio Ortigara, que solicitou prorrogação do estabelecimento do projeto de lei 31/2015, pelo prazo regimental. O presidente colocou em discussão o pedido do vereador Artemio Ortigara. Em discussão, usou a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Em votação, o pedido de prorrogação do estabelecimento foi aprovado por 7 votos a favor e 6 votos contrários, dos vereadores Arlan Guglielmi, Djalma Lazzarotti, Evandro Pegoraro, Gilberto Romani, Leocir Zanelli e Marcos D'Artora. Esgotada a pauta e ninguém desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, na próxima dia 27 do mês de abril de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que levasse a presente ata, que após vida aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior e também das atas das sessões extraordinárias dos dias 10 e 16 de abril de 2015. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As atas das reuniões anteriores estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também na matéria de expediente. Ofício 124/2015, assinado pelo prefeito municipal em exercício, Neuri Antônio Santier, com informações referentes aos pedidos de informação 11 e 12, aprovado nesta Casa Legislativa, bem como o ofício 157/2015. O ofício 120/2015, também do prefeito em exercício, Neuri Antônio Santier, com informações referentes ao pedido de informação 4/2015, também aprovado em plenário. Ofício assinado pelo prefeito João Girardi, com informações referentes aos convênios 3, 4/2015, bem como 6/2015, firmado entre a administração municipal e diversas entidades. Ofício número 103/2015. À disposição dos senhores vereadores, prestação de contas do município de Concórdia, referente ao mês de março, assinado pelo prefeito João Girardi. Da mesma forma, a prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura, assinado pelo Gilmar Monticelli. Também do Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Concórdia, assinado pelo seu ordenador de despesas, Lauri Garbosa. Também do Fundo Municipal de Assistência Social, assinado pelo seu ordenador Lauri Garbosa, da Fundação Municipal de Esportes, assinado pelo superintendente Vilmar Bentes, da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente, assinado pelo seu diretor superintendente Levi Eloy dos Santos, do IPRECOM, assinado pela sua diretora-presidente Lucilene Lourdes Dalprá Lazzarotti, e do Fundo Municipal de Saúde, assinado pelo seu ordenador de despesas, Alessandro Vernizzi. Também ofício do Senado Federal, assinado pelo secretário-geral Luiz Fernando Bandeira de Melo, com informações referentes à moção 1/2015, assinada por todos os vereadores. Também à disposição dos senhores vereadores, o ofício de número 2847, que vem da Diretoria de Infraestrutura, com informações referentes ao requerimento 33/2015, de autoria dos vereadores Arlan Guglielmi e também Evandro Pegoraro. Ofício 109/2015, que vem da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, assinado pelo secretário Fábio Luiz Ferri, com informações referentes ao requerimento de número 44/2015, de autoria dos vereadores Arlan Guglielmi e Gilberto Romani. Ofício 124/2015, da Secretaria de Estado da Casa Civil, assinado pelo secretário
Nelson Antônio Serpa, com informações referentes ao requerimento 18/2015, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Ofício 608/2015 da Anatel, assinado pelo seu gerente Estevan Ijolbi, com informações referentes ao requerimento 109/2014, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Projetos recebidos. Projeto de Lei Complementar 12/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a database e a concessão de abono a servidores públicos municipais. Projeto de Lei 33/2015, de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao anexo 1º da Lei nº 3.765, de 9 de outubro de 2006, e alterações, que dispõe sobre a administração do Parque Municipal de Exposições Atílio Francisco Xavier Fontana e da outras providências. Projeto de Lei 34/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza a celebrar convênio com entidades com a finalidade de atender às prioridades estabelecidas pela população nas audiências do programa denominado Orçamento Participativo. Projeto de Lei 35/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. Projeto de Lei 36/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a celebrar convênio com entidades. Projeto de Lei 38/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Projeto de Lei 39/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a efetuar despesas. Projeto de Lei 37/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, institui a Semana Municipal do Trânsito do município de Concórdia e da outras providências. Proposições recebidas. Pedido de informação 16/2015, de autoria dos vereadores Edilson Massoco e Marilane Fiametti Stuani, solicita informações acerca das licitações referentes à calçada e à recuperação asfáltica da rua coberta, localizada na rua Leonel Mosley. Requerimento 46/2015, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, requer o envio de ofício ao senhor Fábio Ferri, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Concórdia, sugerindo que seja feita a limpeza nos entornos das escolas estaduais do município de Concórdia. Requerimento 47/2015, de autoria dos vereadores Edilson Massoco, Rogério Pacheco, Marilane Fiametti Stuani, Artênio Ortigara, Dirceu Biondo e Jaderson Miguel Prudente. Requerem a formação de uma comissão especial com o objetivo de analisar o comportamento das receitas municipais e o comprometimento dos gastos com a folha de pagamento dos últimos anos. Indicação 163/2015, de autoria do vereador Artêmio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja feita a marcação da área de conflito no entroncamento da rua Dr. Maruri com a rua Carlos Gomes. Indicação 164/2015, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que o Executivo Municipal analise o comportamento da receita do primeiro semestre e, se no mês de julho a receita do município estiver de acordo com o previsto no orçamento vigente, convoque o Sindicato dos Servidores para negociar um ganho real. Indicação 165/2015, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, sugere que seja feita a devida limpeza e revitalização da trilha ecológica localizada no Parque de Exposições Senador Atílio Xavier Fontana. E indicação 166/2015, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que seja feito um estudo para a readequação das tabelas de vencimento das classes de cargos e grupos ocupacionais e identificar as classes de cargos e grupos ocupacionais que necessitam de revisão dos vencimentos, entre outras. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria dos vereadores Edilson Massoco e Marilane Fiametti Stuani, pedido de informação 16/2015. Está em discussão o pedido de informação 16/2015, de autoria de Edilson Massoco e Marilane Fiametti Stuani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 16/2015 está aprovado. Requerimento 46/2015, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani.
Está em discussão o requerimento 46-2015 do vereador Gilberto Antônio Romani. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 46-2015 está aprovado. De autoria dos vereadores Edilson Massoco, Rogério Pacheco, Marilane Stuani, Artemio Ortigara, Dirceu Biondo e Jaderson Miguel Prudente, requerimento 47/2015. Está em discussão o requerimento 47-2015. Com a palavra o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento funcionários da casa, assessores parlamentares, e hoje faço um cumprimento especial ao nosso novo assessor, Júnior, que está nos assistindo, imprensa, servidores, suplente vereador Zanella, enfim, cumprimento a todos que aqui se fazem presente e com a permissão de vocês, se assim me permitirem também, externar minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Presidente, se possível solicitar ao senhor, tenho um requerimento com os demais vereadores da bancada do PSD, do PSDB, e também tenho uma indicação, se possível incluir já na sequência, para que eu não precise voltar na sequência, não sei se é possível. Que número que é? Tenho duas indicações. Farei a leitura, então. A indicação 163/2015, aliás, desculpe, 164/2015 a 166/2015, as duas indicações. Então, colocam em apreciação as indicações aí 164 e indicação 166. Agradeço. Ok. Obrigado. Aprovado. Mas, senhor presidente, primeiramente, então, vou falar da indicação 166, onde estamos sugerindo ao Executivo que seja feito um estudo para a readequação das tabelas de vencimento das classes de cargos e grupos ocupacionais e identificar as classes de cargos e grupos ocupacionais que necessitam de revisão dos vencimentos, entre outros. Entendemos que há muitas categorias com salário defasado, inclusive categorias aí, servidores ganhando R$ 922, R$ 983, servidores aí com salário abaixo de R$ 1.000, e muitas vezes nem sempre um ganho pequeno, real, resolveria o problema. Então, acredito que o município tenha condições, sim, de fazer esse estudo, para que na próxima negociação nós possamos, de uma vez por todas, terminar esse impasse, tendo em vista que já é 3 anos que participamos aqui, e sempre impasse, um dos impasses maiores dessa casa é a aprovação do projeto dos servidores. Não entendendo ou dizendo que quem ganha 4, 5, 6 mil reais não mereçam ganhar ganho real. Mas vejo que se um servidor ganha 6 mil reais, se nós desse 3% nessa hora, ele ganharia R$ 180 reais. Mas um servidor que ganha R$ 922 reais, se nós considerássemos 10%, ele ganharia R$ 92 reais. E o impacto seria menos de 3%. Então, acho que está mais do que na hora do Poder Público Municipal realmente rever e readequar a tabela de vencimento. Então, essa indicação nós fizemos para o Executivo. E o requerimento, então, estamos trazendo nessa casa, e aqui em conjunto com os demais vereadores, esse requerimento, então, que nós pedimos para ser aprovado, é para essa casa. Pois entendo que o Legislativo, ele também deva participar. Não tão somente na votação. E muitos dados foram contraditórios. Eu sei que mesmo licenciado, tenho participado com a reunião com o Sindicato dos Servidores, tenho participado também com membros da administração, e muitos dados, principalmente quando partiram do Executivo, não são compatíveis com a realidade. Isso tem que ficar bem claro, e com tudo isso, então, conversamos com os demais vereadores de forma conjunta, estamos encaminhando para a votação no dia de hoje desse requerimento. Os vereadores que esta subscrevem nos termos do artigo 89 e 90, inciso 1º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, de concórdia, vem perante aos demais nobres edis propor a formação de uma comissão especial, com o objetivo de analisar o comportamento das receitas municipais
e o comprometimento dos gastos com folha de pagamento dos últimos anos. Para atender o objetivo proposto, a comissão deverá, entre outras atribuições, analisar as receitas e despesas do município nos últimos anos, o comportamento da receita no primeiro quadrimestre de 2015, o comportamento da despesa com o pessoal nos últimos anos, as tabelas de vencimento das classes de cargos e grupos ocupacionais dos últimos anos, e identificar as classes de cargos e grupos ocupacionais que necessitam de revisão de vencimento, entre outros, na mesma linha da indicação que nós fizemos para o Executivo. Como disse anteriormente e frisei, o Legislativo precisa participar também e no momento de negociação, quando alguns dados forem distorcidos, para que nós possamos realmente ter esses dados aqui e trazer a público. Havendo necessidade, presidente, também sugiro ao senhor ou à mesa diretora, por solicitação de uma comissão especial, poderá contratar serviço técnico ou profissional especializado para auxiliar os trabalhos conforme dispõe o regimento interno dessa Casa. Sendo isso para o momento, conto com a aprovação dos novos vereadores, tendo em vista que esse requerimento ele vem no sentido de contribuir para as futuras negociações, tendo em vista que para esse ano já está definido e o projeto está nessa Casa para ser votado no dia de hoje. Senhor presidente, demais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 47-2015, a indicação 166-2015 e a indicação 164-2015. Ninguém mais querendo ser... Com a palavra o vereador Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, vejo aqui o presidente do sindicato Tafarel, suplente de vereador Zanella, entre outras pessoas da plateia, também internautas, imprensa. Mas, excelência, venho até essa tribuna até para me manifestar também sobre essa proposição, o requerimento 47, é onde encaminhamos aqui de forma conjunta, entendendo que vem ao encontro dos interesses não só desses vereadores que subscreveram essa proposição, mas acredito de toda a Casa. Eu acho que o Poder Legislativo tem um papel muito importante dentro das decisões, enfim, das autorizações que aqui são concedidas em prol do Executivo e, consequentemente, em prol da sociedade. E, claro, nesse assunto, hoje, em prol dos servidores. Por que digo isso? Porque sempre tem ocorrido nessas discussões a decisão final tem que passar pelo Poder Legislativo. Então, acho que é importante o Poder Legislativo, enfim, esse poder constituído, estar envolvido dentro desse processo. E eu acho que a criação dessa comissão, ela vai contribuir, vai colaborar, não só com o Executivo em si, né, mas também com os servidores, mas principalmente o Poder Legislativo vai dar a sua parcela de contribuição de uma forma mais efetiva, né, e que tenha uma eficácia maior na decisão e no resultado final daquilo que for tomado como encaminhamento dentro dessas composições entre servidor e Executivo. Então, acho que é muito importante, né, por isso que venho me manifestar nessa tribuna, que foi um encaminhamento de forma consensual, dentro desse grupo de vereadores, e que, de certa forma, espera-se que seja aprovado, tendo em vista o reflexo que isso vai ter. Até porque eu não me canso de dizer que nesses encaminhamentos que foram feitos recentemente pelo Poder Legislativo, eles foram importantíssimos para que se chegasse no resultado que se chegou. Né, que houve uma abertura de diálogo novamente entre Executivo e Sindicato, entre os servidores, enfim, e que isso acarretou, né, numa decisão de uma Assembleia novamente. Então, acho que isso demonstra a maturidade do Poder Legislativo, né, bem como também do Poder Executivo e dos servidores através do sindicato, está aqui o Tafarel que representa nesse momento. Então, eu queria ressaltar isso e acredito que essa comissão ela pode sim contribuir muito nas próximas negociações. Muito obrigado, excelência. Continua em discussão a indicação 166-2015, indicação 164-2015 e o requerimento 47-2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
O requerimento 47-2015, a indicação 166-2015 e a indicação 164-2015 estão aprovadas. Indicação 163/2015, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Está em discussão a indicação 163-2015 do vereador Artemio Ortigara. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 163/2015 está aprovada. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação 165/2015. Está em discussão a indicação 165/2015 do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, assistência também, internautas, Tafarel, servidores, também demais pessoas aqui nesta casa. Mas essa indicação 165/2015 é uma indicação muito importante. Várias pessoas me procuraram, também já sei que esse pedido foi feito por outros vereadores, também no final do ano pelo vereador Rogério, pedindo que a trilha ecológica lá no Parque de Exposições seja revitalizada, onde nela tem uma parte que está escrito que ela está interditada, né, para manutenção, mas se acaso ela desmoronou, desbarrancou, eu sugiro, líder, que recolham lá pelo menos as madeiras tratadas, que é um dinheiro público, senão é um dinheiro que fica jogado fora, tem cerca quebrada, tem palanques, enfim, que seja então colocado também uma placa colocando o fim da trilha, se não vão consertá-la, mas se tiver como, é de muita importância, porque muita gente utiliza a trilha ecológica e o pessoal, crianças, pode escapar de um pai, subir aquela escadaria e acontecer algo pior. Então, estou sugerindo que seja olhada com carinho, ou que seja, então, colocada uma placa final de trilha e retirada as madeiras, os palanques que estão lá em estado ruim. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação 165/2015. Com a palavra o vereador Alain Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também saudar o presidente do sindicato Tafarel, em seu nome, a toda a equipe do sindicato que aqui se encontra, servidores municipais, uma saudação à imprensa, suplente vereador Zanella, a todos que nos acompanham também pela sessão online, também desejar um ótimo retorno ao vereador Massoco, que inicia novamente a jornada a partir de hoje. Mas, referente à vossa indicação, colega vereador Jaderson, a gente sabe da importância da trilha, mais uma importante obra do município de Concórdia, que, aliás, foi feito com recursos, né, que veio do governo federal sobrantes da barragem, e uma obra que tem sido destaque, não só em Concórdia, mas muitas pessoas que aqui vêm visitar têm realmente elogiado a beleza dessa trilha, e a gente que conhece sabe realmente como é importante. E, de fato, ela necessitava de melhorias. Acho que muitos vereadores aqui já tinham colocado esse encaminhamento, o próprio líder Evandro já havia colocado esses encaminhamentos, e só para dar então uma notícia, já tem uma empresa que está efetuando a revitalização, a empresa Marcolin, então é a responsável, tem diversas melhorias que têm que ser feitas, entre elas, a 800 metros dela está passando por manutenção, a questão das pontes Pencil também está passando por melhorias, toda essa obra então está sendo encaminhada pela Secretaria de Urbanismo, e também a limpeza, como é importante, pelos funcionários do Parque de Exposições. Então, há um encaminhamento que em 15 dias estará tudo resolvido, porque a gente sabe que é uma visitação intensa, especialmente nos finais de semana, né, da população poder estar participando, caminhando, atividade física, e a gente sabe do belíssimo espaço que lá tem. Então, é pertinente a vossa sugestão, com certeza será aprovada aqui, mas acreditamos então que em 15 dias ela está toda revitalizada, reformada, que é realmente o anseio de toda a população. Obrigado. Continua em discussão a indicação 165/2015 do vereador Jaderson Miguel Prudente. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
A indicação 165-2015 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, também cumprimento aqui a toda a imprensa que nos prestigia, internautas, membros do governo municipal, membros do sindicato, Tafarel, Tyson, servidores que aqui estão, Schmidt, enfim, todos que nos acompanham nesta noite, os servidores aqui da casa, Betinho também sempre muito prestativo aqui nos pareceres. Mas o que me leva então à tribuna, um pequeno expediente, é com relação à negociação salarial dos servidores públicos. Nós hoje temos, então, a votação do projeto, que está na pauta, na segunda votação, do 31/2015, que trata, então, da revisão geral do pagamento do auxílio alimentação e concessão do abono e da cesta básica. Isso está na pauta já, terá a votação hoje. Então, como houve uma evolução e nós verificando aqui até um pouco do histórico das negociações, a negociação começa lá na tirada de pauta ainda do sindicato, não sei se foi no início de final de fevereiro, início de março, que começa todo o processo no que se tira a pauta e depois é todo o desenlace da negociação durante o mês de março. Então agora no dia 24 houve então um acordo então, na Assembleia, e nesse processo todo houve várias negociações, houve muitos encontros, houve também a greve, houve a suspensão, voltou essa negociação, então estamos aqui hoje voltando depois ao projeto já nessa condição. O projeto que nós vamos votar depois, ele é o mesmo que deu entrada no início do mês de abril, onde consta a revisão de 8,32, a cesta básica, o abono, o vale alimentação. Então, tendo um acordo com o sindicato também, nós hoje, então vou solicitar a inclusão, porque como a folha de pagamento foi já efetuada, os servidores já receberam, os servidores não receberam com o reajuste nem o vale alimentação, que vamos votar mais tarde. Para também, aqui validando o acordo com o sindicato, a questão dos dias da greve, que teve o desconto, então esse será reposto através de um projeto de lei, que é o projeto de lei que deu entrada nessa casa hoje, que o Betinho fez o parecer jurídico já muito atencioso, muito ágil, que é o projeto de lei 39/2015, que autoriza o município a efetuar despesas. Vou ler o projeto, inclusive, aqui na tribuna. Artigo 1º. Fica o município autorizado a efetuar despesas decorrentes do acordo coletivo firmado entre o sindicato e o município, Sindicato dos Servidores e o município de Concórdia, conforme segue abaixo. Artigo 2º. Fica ainda autorizado a reembolsar o desconto dos dias paralisados por ocasião da greve, mediante a apresentação de plano individual para a reposição das horas. Então, este é o projeto que estou, então, solicitando, senhor presidente. E aqui com a colaboração também do Betinho, já fez o parecer jurídico, a dispensa dos pareceres deste projeto, para que possamos também fazer hoje a sua primeira votação, para poder, então, na folha de pagamento, agora fazer uma folha complementar, que vai constar lá, então, os 8,32%, consta o vale alimentação, e também repõe esses dias na folha de pagamento, no qual foi descontado agora, quando houve o recebimento dos servidores. Coloco em apreciação aí para os demais vereadores, para que seja incluído, então, na pauta de votação. Está aprovado, vereador. Agradeço a todos os vereadores, também membros das comissões que fazem parte, que tiveram essa compreensão, e também os servidores agradecem o sindicato, o governo municipal, então, que buscou, junto com o sindicato, diálogo, e se chegou, então, nesse acordo. Acordo esse, então, que vai possibilitar agora, com a votação de hoje também, uma vez aprovado o projeto e também esse projeto que repõe os dias, o 39/2015 e o 31. Depois nós temos o projeto complementar que trata da antecipação da data base e também do abono para janeiro, que podemos fazer em outro momento, trâmite normal, que este tem
prazo e as comissões podem fazer a análise mais apreciada e mais apurada durante esse período. Mas o importante, então, é fazer a votação de hoje, porque o servidor realmente tem um planejamento e se tu não tem esta renda dentro do mês, realmente fica complicado, no final do mês, você ter uma diminuição da renda, ou no vale alimentação, ou nos dias que foram descontados. Por isso, agradecemos a todos. Com certeza, a negociação teve vários episódios, vários momentos importantes. Acho que se fortaleceu a questão, inclusive, democrática, né? Então, o governo também foi sensível nesse momento, o sindicato também. Chegamos nessa condição, então, de fazer a votação hoje, conseguindo, então, restabelecer a sua renda com o reajuste e também que se tenha essa reposição dos dias que nenhum servidor tenha, então, a perda em sua remuneração no final do mês e consiga também, então, fazer os seus pagamentos, todos os seus compromissos, que eu sei que cada um tem seus compromissos já comprometidos com sua renda. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. No pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, pessoas já citadas, gostaria de cumprimentar aqui em especial nesse momento, então, o presidente dos servidores e as demais diretoria. Mas o assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, é realmente lamentar o cancelamento da Expo Concorde 2015. No meu entendimento, a administração está criando um pessimismo muito grande em relação à economia do nosso município de Concórdia. Digo isso porque é divulgado um déficit de receita. E já nesse primeiro quadrimestre desse ano, contando a data até o dia de hoje, houve um aumento da receita em relação às mesmas datas do ano passado de aproximadamente 6%. E se continuar nessa situação, nesse ritmo, nós podemos ter aí um aumento da receita em relação à receita do ano passado de mais de 20%. Então, eu acredito que estamos criando um pessimismo na economia, os dados estão sendo distorcidos e posso trazer aqui informações corretas para vocês. Se nós pegarmos aqui, 1º de janeiro de 2014 a 27 de abril, data de hoje, no ano passado foi arrecadado um valor de 31.181.494. Receitas do FPM, IPI, CID, TR, ICMS, PRODEC, Fundeb, PVA, entre outras receitas, aqui não inclui inclusive a receita da compensação financeira, IPTU, que são receitas internas e tiveram seus reajustes. Nas mesmas datas desse ano, com as mesmas receitas, nós já ultrapassamos a 32.986.074 reais. Um acréscimo, então, positivo já de 6%. Então, essa informação que o nosso município está enfrentando déficit de receita é contraditória. Bom, aí estive analisando a justificativa. E, no meu entendimento, a questão, nesse momento, não é econômica. A questão, para mim, é política. Por que eu digo que essa questão não é econômica? Se a receita não houve déficit, foi uma das maiores justificativas alegada no momento do cancelamento da Expo. Segundo, dificuldade para acessar recursos federais e estaduais. Ora, convenhamos, é 15 anos que esse governo municipal anda junto com o governo federal. Ou será que estão enfrentando dificuldade para buscar recursos com o governo federal? Não era o que pregavam até ontem em campanha? Bom, terceiro, atraso na confirmação de recurso para a duplicação da primeira parte da duplicação da Tancredo Neves. Gente, eu não vejo isso uma justificativa para nós estar cancelando a Expo. Quantas Expo e quantas festas, eventos foram realizados no parque com a duplicação ou da forma que está a Tancredo Neves? Então, eu não quero acreditar que a duplicação da Tancredo Neves possa ter sido um problema para inviabilizar realmente esse evento. Bom, enfim, outras justificativas, está aí crise nacional e contenção de gastos. Contenção de gastos, senhor prefeito, não se faz deixando de realizar um evento, uma festa, que aliás sempre deu lucro, de grande envergadura, que movimenta o setor econômico, que mexe e aquece a economia do nosso município. Contenção de gastos, no meu entendimento, senhor prefeito, você faz com medidas eficazes, enxugando despesa, cortando gastos, principalmente começando enxugando gasto com a máquina, que está superlotada. Vejam os senhores com dado ao portal de transparência até 31 de março, somente neste ano,
Essa administração já contratou mais de 17 cargos comissionados. E aqui eu não estou questionando a qualidade do serviço dos comissionados. E não estou aqui dizendo que não sou a favor dos comissionados, mas sou contra a quantia excessiva de cargos comissionados. Enfim, em resumo, dizer aos senhores que entre agente político, gratificados e cargos comissionados, essa administração já ultrapassa 346 servidores. Muito cacique para pouco índio. Eu acho que contenção de gastos você faz reduzindo despesa. E aí eu quero dizer também o seguinte, se o momento estava difícil, por que é que fomos realizar uma obra muito questionada, inclusive para a administração, que é a rua coberta, onde o custo benéfico é praticamente zero para a sociedade, tendo em vista a estrutura que nós temos no parque de exposição, que, aliás, amplamente divulgado que essa obra seria realizada com dinheiro carimbado vindo do governo federal, e obra realizada 100% com recursos próprios da administração. Se estamos chegando no limite, os gastos estão ultrapassando a receita do nosso município. Agora precisamos encontrar medidas que realmente combatem e enxugam a despesa. Esse é o ponto de vista, minha maneira de avaliar. Entendo que o cancelamento da Expo não foi uma medida acertada. Como disse e frisei anteriormente, mexe com a economia, aquece com o movimento econômico do município de Concórdia. Então quero deixar aqui minha lamentação, minha tristeza. Tenho conversado com as entidades e as mesmas têm me afirmado, Massoco, não teve outra alternativa, porque os dados informados foram esses. Senhor presidente, mais 30 segundos, se possível. 40 segundos, vereador. Obrigado pela gentileza. Conversando então com as entidades, e as mesmas me disseram que foi apresentado esses dados, e que inclusive a SIC preparava um cronograma muito grande para essa Expo. E infelizmente fica enfraquecido, não só o nome, a imagem do município, porque a Expo, além de contribuir com o desenvolvimento econômico do município de Concórdia, leva a marca, o nome do nosso município para os 4 cantos do nosso Brasil. Muito obrigado. No pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saudar os assessores, a imprensa em geral, pessoas que nos prestigiam aqui nesse nosso encontro, empresários, suplente de vereador Vacir Zanella, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais Tafarel e toda a sua equipe que o acompanham. E eu quero também aqui, senhor presidente, senhores vereadores, não esquecer, eu gostaria de deixar registrado nos anais desta casa e cumprimentar toda a classe dos contabilistas, que na verdade comemoraram no último sábado, dia 25, o Dia do Contabilista. E também, e aqui a presença do contador, colega Sérgio também, prazer, transmita isso a todos os nossos colegas contabilistas. Também não deixar de registrar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que hoje comemora-se o dia de uma profissional muito importante para toda a nossa sociedade, que é o Dia da Empregada Doméstica. Então fica o nosso registro aqui dessa valorosa categoria que presta importantes serviços a todas as nossas famílias. Eu quero, senhor presidente, até de uma forma a fazer aqui uma prestação de contas. Nós estivemos na semana que passou no 11º encontro de Legislativo do Brasil, em Brasília, juntamente com o vereador Djalma Lazzarotti, a vereadora Marilane, onde foram discutidos importantes temas relacionados à questão política do nosso Brasil, especialmente a questão da reforma política. Tivemos a oportunidade, onde participaram em torno de quase 1.000 vereadores do Brasil todo, nesse evento, onde tivemos várias personalidades se pronunciando nesse evento, e além de deputados federais, que foram vários, mas eu quero aqui destacar algumas pessoas que foram muito importantes, até para que trouxessem alguns esclarecimentos do que está acontecendo no Congresso Nacional no tocante à reforma política. Nós tivemos a presença, representando a OAB, o deputado federal constituinte Aldo Arantes. Tivemos a presença também do deputado federal e relator da reforma política, o Marcelo Castro. Participaram pelo evento a senadora Ana Amélia, o senador Wellington Fagundes, bem como também tivemos o pronunciamento
do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Henrique Neves. Nesse momento do evento, foram discutidas, entre alguns temas, a unificação das eleições, o mandato tampão, o voto distrital, voto facultativo ou voto obrigatório, financiamentos de campanha, participação da mulher no processo político brasileiro, coligações partidárias e outros assuntos relacionados ao tema. Quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, destacar que naquele evento foi constituída uma comissão de 20 vereadores, a comissão essa, a qual, por indicação, eu quero aqui dizer, do vereador Djalma, da vereadora Marilane também, nós somos componentes dessa comissão, a qual ficou encarregada, ao término do evento, na quinta-feira à noite, de elaborar uma carta a ser, depois de deliberada na sexta-feira de manhã em plenário, sobre alguns pontos, alguns aspectos relativos à reforma tributária, a qual os vereadores entendam que seja necessário, que seja contemplada nessa reforma política, a qual, inclusive, já tomamos a decisão, o vereador Djalma e a vereadora Marilane, faremos, através desta casa, senhor presidente, o encaminhamento para apreciação de uma moção visando a aprovação e o encaminhamento dessa deliberação a todos os mandatários, deputados federais, senadores, deputados estaduais, partidos políticos, ou seja, representantes dos partidos políticos. Se me permite, senhor presidente, alguns segundos apenas para que eu possa, então, tornar público aqui os pontos que foram definidos e aprovados no evento. Esteja à vontade. Então, ficou definido e aprovado por deliberação de todos os vereadores que deveremos, ou seja, o que nós apoiamos como vereadores, eleições municipais em 2016 com mandato de 6 anos e eleições estaduais e federais em 2018 com mandato de 4 anos, visando a unificação das eleições no ano de 2022. Tendo em vista que, constitucionalmente, não é permitido, ou seria inconstitucional, a prorrogação dos atuais mandatos, e também por entendermos que seria inviável a realização de uma eleição chamado de mandato tampão em 2016 para convalidada até as eleições de 2018. Outro ponto que foi, então, a definição da manutenção do voto obrigatório, defendemos isso lá no plenário, que o financiamento das campanhas eleitorais seja efetuado tão somente por pessoas físicas e que sejam aí excluídas as pessoas jurídicas das doações de campanha, porque aí é um dos principais problemas da corrupção nesse Brasil, porque entendemos que a doação das pessoas jurídicas em campanha nada mais tem sido do que um mero empréstimo, porque as empresas dão o dinheiro e depois vão buscar de outras formas, gerando aí a questão da corrupção. Em relação à questão de gênero, ou seja, homens e mulheres, que sejam mantidos os 30% de vagas para as mulheres, como é atualmente, mas que seja buscado também contemplar, de alguma maneira, a participação da mulher nas mesas diretoras das casas legislativas. Também debateu-se e ficou aprovado o fim das coligações partidárias, janela de 6 meses antes das eleições para que um candidato, uma vez eleito por um determinado partido, possa se desincompatibilizar, então ele terá que cumprir grande parte do seu mandato em defesa daquilo que foi o seu projeto de campanha política. Então, nos moldes de hoje, um candidato eleito hoje teria que se desincompatibilizar 1 ano antes das eleições. Na nova modalidade, teria 6 meses para que ele possa fazer isso, para que ele possa cumprir mais tempo ainda o mandato pelo partido ao qual ele foi eleito. Como forma de eleger, em relação à forma da eleição dos parlamentares, entendemos, através da deliberação, que as eleições municipais de 2016, ou seja, as próximas eleições, elas devem seguir o sistema eleitoral atual, com o coeficiente eleitoral proporcional. E cada vereador também ficou definido que fará uma tratativa com o seu deputado federal, aquilo que eu citei no começo, que lhe representa lá no Congresso Nacional, solicitando para que este
faça a defesa dessas deliberações feitas pelos vereadores no encontro da UVB do Brasil. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado e obrigado pela cedência do espaço. Dada a relevância da discussão, é importante compreendê-la em toda a sua magnitude. Pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Dirceu Biondo. Quero saudar o senhor presidente, demais membros da mesa, saudar os senhores vereadores, a senhora vereadora, saudar aqui também o suplente vereador Zanella, o Marinello, saudar os servidores municipais, o sindicato, a pessoa do Tafarel, nossos servidores e todas as pessoas que nos prestigiam aqui nessa casa, e também saudar os internautas que nos acompanham pela TV online. Mas, senhor presidente, eu volto a comentar um assunto aqui que nós já se manifestamos, mas, na verdade, é uma questão que precisa ser mais debatida aqui, senão nós corremos o risco realmente de perdermos esses recursos. Eu falava há poucos dias do novo traçado, né, aqui do contorno norte, e a gente tem fontes de informações, né, de fonte segura, que caso essa obra não seja executada da forma como foi planejada, esses recursos não teriam como ficar no município de Concórdia, sendo investidos então em outra obra. Então, sabedores disso, na verdade a gente tem que se mobilizar então para que realmente essa obra saia, né? Porque senão nós ficamos no prejuízo duplo, né? Então, o que acontece? Uma sugestão minha, né? E eu vou protocolar, se os vereadores, a maioria, entender que seja importante, eu iria protocolar um requerimento no dia de amanhã, convidando então a promotora, na verdade, né, a doutora Roberta Meirelles. Ela no momento acho que está de férias, mas ela deve voltar em poucos dias, para que ela viesse até essa casa. Eu acho que o legislativo aqui é a casa, né, seria onde a gente poderia então questioná-la sobre se esse embargo realmente tem fundamento, e é uma questão assim que não tem como buscar um entendimento, né? Porque eu vejo que ali também todos os proprietários das terras onde foram atingidos, onde seria esse traçado iria passar, estão tendo prejuízos, porque muitos deles já tiveram todos os pomares arrancados, porque na verdade já se havia começado, né, a limpeza. Então, enfim, teve lá no início, nas margens da BR-153, um pareiral todo, né, que foi arrancado. Então, além dela ter cedido a terra, ainda quem queria ressarcir esses prejuízos? Então é toda uma questão que está sendo envolvida agora, e que realmente seria um prejuízo muito grande, não só para o município, mas também para esses proprietários de terra, né? Então eu deixo aqui essa sugestão, e amanhã então vou protocolar, e caso mais alguém queira discutir essa questão, né? Mas eu acredito que seja um caminho para a gente tentar viabilizar então a continuidade das obras, e para ver se realmente a questão é bastante séria, né, e comprometedora na questão pelo que a gente sabe aí das nascentes do Rio do Queimados. E outra questão, bem rapidamente, eu queria pedir ao líder do governo, é uma empresa aqui que dá acesso à comunidade de Barra Bonita, a Faquini. Há poucos dias, então, uma rede escavadeira, eu acho que fizeram uma tubulação para passagem de águas, e na verdade eu acho que o operador da rede tem pouca prática e acabou destruindo uma tubulação pluvial, né, que a empresa mantinha na entrada do portão principal, e como ali entra e sai muito caminhão pesado, então eles estão tendo dificuldade de acesso. Então parece que há uma promessa de reconstrução dessa tubulação, mas já se passaram muitos dias, então eles realmente é chato, né, uma empresa desse porte, que o município trabalhou muito para que ela viesse se instalar aqui, agora por causa de uma entrada fica uma questão, todo um transtorno, né? E, então eu espero que haja um atendimento por parte do município, né? E eu ouvi agora atentamente o vereador Mazocco, né, com relação, eu nem, para ser bem franco, não sabia, né, da Expo Concórdia, né, de ter sido cancelada. Eu, sinceramente, se for verdade isso, a gente lamenta, porque já era todo ano, né? Então se passou de 2 em 2 anos. Então agora a gente ficaria, na verdade, 4 anos sem ter uma
uma exposição do município de Concórdia. Então, eu acho que é preciso rever essa questão, porque, na verdade, muitos empresários já têm essa preocupação, não, mas eles aguardam, né, para que eles possam divulgar, e a gente sabe que realmente esse ano é um ano, de certa forma, um pouco atípico dos demais, porque vemos enfrentando um pouco de uma crise, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais acentuada do que dos outros anos, mas eu acho que não é esse o caminho mais adequado para a gente poder superar esses momentos de dificuldade. Então a gente precisa expor, precisa promover o nosso município, e é através da Expo que a gente pode fazer isso também, é uma das maneiras, né? Então a gente pede também ao líder do governo que possa, junto ao executivo, ver, né, da possibilidade de manter essa exposição e ver quais realmente, se esses motivos que foram expostos, realmente eu acho que não tem muito fundamento, mas enfim, a gente aguarda então uma posição aqui do executivo. Obrigado, senhor presidente. Até mais. Pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Jadson Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas já nominadas, cumprimentar também suplente vereador Marinello, Zanella, também a Mara, enfim, demais pessoas aqui nesta casa. Mas estou vindo rapidamente, novamente, à tribuna, presidente, primeiramente para também apoiar o vereador Edilson Massoco na questão do cancelamento da Expo. Acho que a Expo não devia ser cancelada, porque movimenta muito a economia do município, e se está em crise, eu acho que a sugestão era que tivesse feito valores menores para aquisição também dos locais para o pessoal expor. Tivesse baixado isso, também incentivar, e com certeza muitos empresários iriam querer participar da Expo Concórdia. E também quero um ofício parabenizando o aniversário do advogado, profissional muito exemplar, pai de família, parabenizando o doutor Márcio Dalpiva, completando hoje então mais um ano de vida. Eu peço a essa casa então que mande ofício, parabenizando o aniversário do doutor Márcio Dalpiva. Muito obrigado. Seu pedido será atendido, vereador. Passo a palavra ao vereador agora, Leocir Zanella, no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, também cumprimentar a imprensa, cumprimentar o Tafarel, as demais pessoas que nos acompanham, suplentes de vereadores também se fazem presente nesta casa, servidores públicos e demais pessoas. Mas, senhor presidente, aqui também, aqui com o Ortigar aqui colocou sobre a reforma política, né? E nós temos a missão aí, enquanto o VESC e também a VALC, né, de também fazer a discussão da reforma política dentro do Estado de Santa Catarina. Eu assim, acho que é um assunto polêmico, de um certo ponto também, que não leva a lugar nenhum, porque já essa reforma política vem se tratando há muitos anos, né? E lá, quando a gente discute aqui, chega lá em Brasília, ninguém se entende e acaba engavetando tudo. Então, daqui a pouco sai umas meia-reforma ou alguns remendos, mas que eu acho que hoje é uma necessidade muito grande, né, de se ter uma reforma política para que se ajuste. Né? É uma prostituição de partidos, coligações, então dizer que se dê um fim nisso também. Então nós estamos nessa missão também de discutir aqui na região, depois discutir a nível de Estado, mas é lógico que essa discussão, acho que teve lá em Brasília, é muito importante, né? E cabe nós, vereadores, que somos os políticos mais próximos do povo, né, de começar por aqui fazer a mudança. Então, se nós não entrarmos na discussão, se nós não começar a levantar as questões, os deputados decidem lá como querem. Então, acho que nós, como pessoas mais próximas da população, temos que levantar a voz aí com os deputados, tentar levantar a situação e que eles dêem um fim nessa reforma, então, e que se ache uma saída honrosa aí para o nosso país,
né, porque são tantos partidos políticos que às vezes você não entende mais nada, dando dentro da política já é difícil, né, quanto as pessoas então acabam sendo até por um lado enroladas, né, por o partido A, o partido B é a favor, é contra, daqui a pouco ali do outro lado são a favor, e então não existe uma ideologia mais política assim de que as pessoas possam defender certas propostas. Mas o assunto que me traz à tribuna é que também estive em Florianópolis no dia 14, né, numa reunião com os deputados Fernando Coruja, também mais deputado Antônio Aguiar e o deputado Dalmo, claro, né? São 3 médicos da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e eles convidaram todos ao VESC e os presidentes das associações regionais para colocar uma posição de uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que no seu artigo 50 da Constituição Estadual prevê que os vereadores possam fazer emenda, né, um projeto de emenda à Constituição Estadual. Então, com 50% mais uma das câmaras, né, a maioria das câmaras do Estado de Santa Catarina, pode, no caso, prescrever um projeto de emenda à lei estadual, e tem uma proposta dessa emenda, onde que os recursos da saúde, hoje o Estado está investindo 12%. E essa emenda, então, chegaria a 15% em 2021, né? Seria um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição do Estado, onde que o Estado iria investir, então, 15% na saúde, né? Assim melhorando, então, a renda dos municípios, né? Com a questão da saúde. E seria um projeto com seus valores escalonados, né? Iniciando em 2016 com 12,5%, 2017 13%, assim por diante, né? Chegando em 2021, então com a cifra de 15%, né, que o Estado repassaria aos municípios. Então a UVESC está empenhada nesse projeto, né? E todas as regionais, nós aqui na UVESC, o pessoal lá na UVERES, nós aqui na VALC também, né? E todas as regiões, então, estarão trabalhando as suas câmaras, e as câmaras deverá, então, uma proposta de todos os vereadores, uma proposta de resolução, né, e aprovada em plenário, e a gente encaminha para a UVESC, e a UVESC encaminha, então, para a Assembleia Legislativa. Os deputados defenderão, então, essa proposta lá na Assembleia, para que nós possamos, então, de qualquer forma, aumentar. E essa emenda, aumentando 0,5% ao ano, não dá um impacto muito grande para o Estado, né, de 3%, assim de cara. Então, 0,5% ao ano, chegando em 2021 a 15%. Acho que isso é uma boa proposta, né, uma proposta interessante. E os deputados, então, convocaram aí os vereadores para que dá uma oportunidade do vereador também fazer o seu trabalho nas bases, né, e de poder, então, fazer com que esse projeto surja, né? E a defesa lá, e nós também, então, quanto vereadores, estaremos, né, pressionando os nossos deputados para que aprovem, então, o nosso projeto lá. Então, acho que já fica aqui o convite de todos os vereadores desta casa, já passamos para o nosso assessor jurídico aqui a proposta, ela é constitucional, e acho que é interessante aí que todos os vereadores assinem, e que o presidente possa, então, colocar em apreciação do plenário, e nós estaremos dando entrada nos próximos dias aí. Muito obrigado. Dado o adiantado da hora, evoco o artigo 132 e passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei 31/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e da cesta alimentação. Está em segunda discussão o projeto de lei 31/2015 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui também saudar o suplente vereador Marinello, assessores, internautas, enfim, todas as pessoas já saudadas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna
para fazer algumas considerações em relação ao projeto de lei 31/2015, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores. Eu quero aqui, senhor presidente, apenas fazer algumas colocações dizendo do quão foi importante a ação desta casa, de todos os vereadores, até porque foi assim aprovado desde o momento em que solicitamos o adiamento da votação do projeto de lei, bem como do momento do encaminhamento do sobrestamento e, posteriormente, da prorrogação do sobrestamento, para que nós pudéssemos, dessa forma, oportunizar, de fato, esse entendimento que agora me parece que houve, então, entre os servidores públicos municipais, representados pelo seu sindicato, e a administração municipal. Me parece que houve, de alguma forma, reparos de alguns equívocos que talvez tenham ocorrido, aquilo que nós falamos durante a tramitação do projeto nesta casa, e assim, desta forma, vemos que nós possamos hoje realmente fazermos a votação desse projeto que vem a contemplar, então, os anseios dos servidores. É claro que não na sua totalidade, mas eu tenho certeza que de uma forma em que possa, ao menos, repor a inflação decorrida durante este período, mas temos a certeza que, de alguma maneira, amadureceu o debate, a discussão e a forma, inclusive, da negociação, que eu tenho a certeza que tanto a administração municipal como o próprio sindicato devem ter tirado as suas conclusões durante todo esse período de negociação. Portanto, eu queria fazer essas colocações e cumprimentar o sindicato e a administração pelo entendimento que traz a esta casa agora mais tranquilidade, sim, então, para que possamos, nesta noite, votarmos esse projeto tão importante. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em segunda discussão o projeto de lei 31/2015 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui já nominadas e citadas, como ainda não havia me pronunciado em relação a esse projeto, tendo em vista que estava de licença, mas mesmo de licença tenho me envolvido, participei de todas as reuniões, inclusive as com executivas do sindicato, mesmo de licença não deixamos de lado e damos toda a atenção possível. Uma coisa é importante ressaltar e que eu quero deixar registrado nessa casa, e de certa forma fiquei um pouco triste da forma que esse projeto veio para essa casa e foi votado. Eu esperava que isso pudesse ser diferente. Os vereadores da área governista, pelo senhor Evandro, sabem o que estou falando. Em relação do dia que nós conversamos, que era 17h30, no dia que foi posto em pauta e votação esse projeto, e que eu pedi para o senhor toda a cautela e todo o tempo, até porque nós tínhamos uma reunião na sequência com o sindicato, e seria muito difícil naquele momento aceitar essa votação, tendo visto que tínhamos que ouvir o sindicato. Da forma que ouvimos o executivo, teríamos que ouvir o sindicato. E também deixar assim registrado que houve muito afronte perante o servidor. Porque a primeira proposta foi oferecido 50% do reajuste do NPC para o momento e 50% do reajuste para outubro. Isso demonstrava, de fato, de início, a dificuldade que teria para negociar. E convenhamos, mesmo que o município, então, esteja nos seus limites de gastos em relação à receita, mas não é o servidor o responsável que tem que estar aqui respondendo e tendo problema. Cito aqui, muitas vezes, servidores, como eu falei antes, merendeira, enfim, auxiliar de limpeza, uso o nome aqui mais curto, ganhando menos de R$ 933, R$ 983. Acho que é importante rever, analisar isso com muita calma, com muito carinho, até porque se nós buscarmos os dados de receita, de 2011 a 2014, deixando fora 2015, a receita do município subiu 42%. E os valores repassados para os servidores nesses 3 anos, então 2012, 2013, 2014, foi apenas de 20,8%. Havia ganho sim, havia gordura para queimar, tinha todas as condições de conceder um ganho real para o servidor. Então essas comparações têm que ser feitas, muitas vezes se compara o servidor com o servidor do comércio, mas é importante ressaltar que o servidor público municipal não tem o FGTS. E isso é uma diferença muito grande para os servidores na hora de se aposentar. Sem contar com muito respeito, quando falo do Vale de Alimentação, cesta básica,
Vale Peru, no bom sentido, os perindicários, esses não vão somar para a aposentadoria. Isso será uma perda muito grande lá na frente para o servidor quando ele vier se aposentar. E só lá mesmo ele vai ver o quanto isso é prejudicial para si, para cada servidor. Outra coisa que também mais me chamou a atenção, discutir cláusulas sociais, máquina de lavar louça, panificadora. Gente, convenhamos, eu não quero aqui criticar a administração, isso aqui é obrigação do poder público. Tem que discutir cláusulas sociais, algo que é necessário para poder desempenhar suas funções, seus trabalhos lá junto, onde realiza o seu trabalho. Olha, se continuar assim, eu não estou nem ironizando. Só vai faltar um dia da manhã ter que discutir as reformas de escola como cláusula social na hora de levar aqui um reajuste para o servidor. Isso me chamou muita atenção e tem que ficar registrado nessa casa aqui, vereadores. Esse tipo de equipamento, maquinário, não tem que ser discutido em cláusula social. O sindicato discutiu, tudo bem, sindicato, mas acho que não tem que nem ir para a mesa de negociação. Isso é de obrigação do poder público. E, por fim, parabenizar o sindicato, não pela greve, porque eu não sou favorável à greve. E até porque o servidor não sabe fazer greve. O servidor sabe trabalhar. Mas a greve, de certa forma, quer dizer que a mobilização foi muito importante, porque já haviam dito que era pela última vez, que não se conversava mais, e de repente, na licença do prefeito, assumindo o vice-prefeito, na condição de paralisar essa greve, foi concedido mais alguns ganhos. Pequenos, mas importantes, sempre ajuda. Vou dizer para vocês que vou votar favorável a esse projeto, até para que o prefeito não tenha que dizer no dia da manhã, a Câmara de Vereadores, os vereadores é que tiraram o reajuste de vocês. Tendo em vista todos os penduricários que estão somados junto aqui. E se nós votar contra esse projeto, o prejuízo de vocês será ainda maior. Muito obrigado e meu voto é favorável. Continua em segunda discussão o projeto de lei 31/2015 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Mas novamente, senhor presidente, demais vereadores, todos que nos prestigiam, um momento importante, com certeza, da nossa legislatura e também para o servidor público, nesse momento da votação desse projeto, que estamos encaminhando, sempre respaldando aqui que o governo municipal, juntamente com o sindicato, desde 2001 até agora, vem construindo passo a passo, um ano com mais tranquilidade, outro com um pouco mais de turbulência, mas o importante é que há negociações, porque muitos sindicatos, aqui no Norte Uruguai mesmo, são 3 ou 4 sindicatos que há negociação coletiva com data base. Então, acho que hoje é uma grande luta do serviço público é ter isso reconhecido no país. E não há novidade nenhuma, nós temos servidores também do Estado em greve agora, do Judiciário, então é um mecanismo perfeitamente legal, que está na mão da população, dos sindicatos, para poder se mobilizar e fazer as suas reivindicações. Mas eu queria aqui dizer que nesse período, se construiu um plano de cargo e salário, em 2011, ele não pode ser o mais ideal, mas ele é entre, Tafarel, aqui em Santa Catarina, eu não digo que seja o melhor, mas entre os 3 melhores, 4 melhores, ele está hoje colocado no setor de municípios de Santa Catarina. Dá para fazer ajustes? Podemos fazer para avançar, mas ele teve em média 40% de reajuste, 35%, 40% de alinhamento dos seus salários. Tivemos a redução da jornada de trabalho também em 2011, que votamos nessa casa, importante conquista dos servidores. Tivemos muitos ganhos reais também nas negociações, de 2009 até agora 8%, isso foi uma conquista do sindicato junto com o governo. Então existe a valorização do serviço público, porque realmente nós sabemos o quanto é importante para a população o serviço público no município, seja ele do município, seja ele do Estado, seja ele do governo federal. E então agora esse projeto traz então a recomposição, aquilo que já se colocou nessa tribuna, onde se tinha um limite este ano, dada a conjuntura do momento. Nós vivemos um ano atípico dos demais, quando era possível avançar, foi avançado, quando esse ano, que é um ano mais atípico, vamos então garantir aquilo que é possível, 8,42%, vale alimentação, enfim, o abono no final do ano, e sempre deixar registrado aqui, o projeto que estamos votando, para esse ano aqui, era o projeto que, desde o início, de abril, quando a gente chegou nessa casa, é o mesmo projeto. É o mesmo projeto que o Girardi enviou, depois houve a negociação. Claro, houve outros avanços, que temos um projeto de lei complementar
ele ser votado, como tem também os avanços conquistados na mesa. Mas para este ano, aquilo que nós sempre dizíamos, era isso que era possível, e isso que está se votando no dia de hoje. Então, o prefeito Girardi, a comissão de negociação, o sindicato, estão de parabéns pelo trabalho. Ah, mas teve greve. Tudo bem, faz parte da democracia, faz parte do processo. Quem sabe o ano que vem seja mais tranquilo, não tenha esse mecanismo, seja no acordo, quem sabe... Então, cada ano é diferente, mas o importante é que tenha negociação e que passo a passo vai se construindo serviço público com qualidade, com respeito, com remuneração, que se possa o município cumprir, que se possa também o servidor se sentir satisfeito com a sua remuneração. Portanto, vamos então fazer a votação no dia de hoje. Importante então esse projeto e com certeza está de parabéns aqui, digo de novo, sindicato, administração, pelo desempenho, porque chegou no momento que havia o diálogo, depois rompeu, depois voltou. Então, acho que isso é importante. Isto é o exercício da negociação. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos numa votação. Continua em segunda discussão o projeto de lei 31/2015 do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, antes de pôr em votação, gostaria de fazer uma reflexão também. E acredito que houve o bom senso por parte da situação também, entendendo que era o melhor caminho, naquela ocasião, ser tomado esse procedimento. Se chegou até aqui, nós temos que assumir os ônus e bônus de nossas ações e nossas atitudes. Como a minha política ela é baseada no diálogo, evidente que não há justiça se não vier diálogo. A própria justiça em si é o diálogo. E acredito que houve. Não estou aqui para achar culpados, nós estamos aqui para achar soluções. Se houve acerto ou desacerto, não importa. É importante que a máquina tenha o espírito de trabalhar em benefício da cidade, porque uma equipe que trabalha de uma forma desconfortável, às vezes gera um resultado negativo para a sociedade. E nós, como pontos de equilíbrio, temos que também analisar sobre esse aspecto. E dentro dessa linha, eu quero agradecer ao Executivo, que democraticamente, sei que não é fácil, é difícil, nós temos que ver todo o campo. Não adianta nós ver uma área específica, como legislador a gente tem que analisar todo o contexto, atender todas as classes. Enfim, empresários, gente mais humilde, gente de posses também. A visão política tem que atender a todos os interesses. Dentro dessa visão, agradeço aqui o apoio dos vereadores aqui do PMDB, do PSDB, do PSD, que foram extremamente importantes nesse processo, e agradecer também a situação que entendeu que naquele momento era o melhor caminho a gente oportunizar. Não era prejudicar nem complicar ninguém, mas apenas oportunizar o diálogo. Se não mudou muito, houve pequenos avanços, mas de repente é o que é necessário. Porque se nós retroceder um pouco, antigamente nós brigava por números reais. 5, 6, 8, tudo bem. Depois veio a inflação. Hoje estamos brigando pela inflação. Daqui um pouco, senhoras e senhores, nós estaríamos brigando pelo nosso emprego? Da realidade que nós vivemos hoje, é plausível que amanhã ou depois, a seguir essa escala econômica que está toda comprometida, de repente nós vamos estar brigando aqui para manter o emprego, se formos ver a cronologia dos eventos que aconteceram até esse momento. Então, apenas para reflexão, mas nós não estamos aqui para achar culpados, nós estamos aqui para equilibrar. Agradeço o Tafarel, sempre sensível, e sempre foi um bom ouvidor, e isso é necessário, porque a política saudável e justa tem que haver diálogo e respeito. Sem diálogo e respeito, a gente não consegue nada nesse processo. Então, mais uma vez aqui, torno público a minha gratidão a todos os colaboradores nesse processo, e dizer que para essa casa foi muito importante que haja o respeito. Essa é a segunda casa de poder do município e, portanto, jamais deve ser contestada ou questionada, porque eu tenho certeza que cada vereador aqui dá o melhor de si. Se a gente peca em algum momento, talvez não é por desconhecimento, mas é querer atropelar de repente um evento para ser solidário num momento tão crucial quanto esse. Então, coloco em votação o projeto de lei 31/2015 do Poder Executivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 31/2015 está aprovado. Em segunda votação. Primeira discussão em votação, projeto de lei 19/2015, de autoria dos vereadores Djalma Santo Lazarotti e Arlan Gugliani, denomina via pública do loteamento Cintrial 2 do bairro Cintrial.
Está em primeira discussão o projeto de lei 19/2015 do vereador Djalma Santo Lazarotti e Arlan Goliani. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 19/2015 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 39/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a efetuar despesas. Está em primeira votação o projeto de lei 39/2015 do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 39/2015 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento o funcionário dessa casa, cumprimento o presidente do Sindicato Tafarel, mais membro da entidade, suplente vereador Marinello, Zanella também, que estava presente até antes, enfim, todas as pessoas que se encontram nessa casa. Mas, presidente, venho até essa tribuna, até porque tenho visto o colega Biondos falando em relação à questão de convidar a promotoria para vir até essa casa, explanar sobre a realidade que se encontra a interdição do novo traçado, do contorno. Eu acho importante. Mas também eu acho que nós devíamos fazer junto o convite ao secretário regional, porque também é um membro importante, que representa o governo do Estado e também tem que ter a sua posição diante dessa situação, talvez não pela questão da interdição, mas sim para, de repente, se comprometer a bancar, a brigar, a lutar por esses recursos que ficam aqui para o nosso município. Sabemos da importância que vai ter esses valores, talvez, para a duplicação da Tancredo Neves. Também quero me manifestar em relação ao requerimento 45/2015, onde que eu e o colega Arlan temos feito, pedindo informações sobre a questão dos valores do novo traçado e da revitalização do contorno norte. E já começamos a encontrar dificuldade, onde que pedimos informações e já nos encaminharam para outro órgão pedir informações. Não vamos parar, colega Biondo, onde você também tem se manifestado nessa tribuna, onde que seria impossível você fazer 1 quilômetro de asfalto com 650 mil, longe 8 quilômetros nenhum do outro, e o outro custar 2,5 milhões por quilômetro. Então, essa explicação, eu, na condição de vereador, vou querer. Não estou duvidando, mas quero explicação, até porque eu disse, não sou engenheiro, não sou técnico, mas os valores, eles são muito desiguais, e pode ter certeza que se precisar ir no Estado, nós vamos no Estado, através de requerimento, buscar essas informações. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar essa sessão, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui nessa sessão, e também aí os assessores, enfim, a imprensa que está sempre atenta a todos os fatos que ocorrem aqui. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 28 de abril, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos uma boa noite.